pessoal, e os caras continuam chorando aí, né? Os caras continuam nesse chororô. Time do Flamengo não tem nada a ver com isso, já está na final, já sabe o seu adversário, será o Fluminense, né? E o time do Flamengo já está na final, que joga quarta-feira. O time do Flamengo já está se preparando para quarta-feira enfrentar o time do Fluminense. Mas e aí, ficou interessado? Quer saber tudo o que a mídia falou sobre o time do Flamengo e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Informações do Flamengo com Pedro Henrique Torre, que chega ao vivo também neste Sport Center. Fala, Pedro, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Um bom dia para você, um beijo, um abraço também aí, Marra, Jailson, todo mundo com a gente neste Sport Center. O Cícero falava aí, mais um Fla-Flu em uma decisão de campeonato carioca para o Flamengo, a 7ª decisão consecutiva de campeonato carioca. De 19 para cá, o Flamengo carimbou a sua vaga em todas essas decisões, 19 com o Vasco e ano passado com o Nova Iguaçu, o restante Fla-Flu. Então é isso, tá 2-2 empatado nessas finais aí, e vai ter um tira-teima neste ano nessas duas decisões. O Cícero já falou, quarta-feira e agora sábado ou domingo, não sabemos ainda, vai ter uma definição ainda hoje, possivelmente, sobre esse segundo jogo. Flamengo que, enfim, avançou com uma vitória, novamente uma vitória sobre o Vasco, de virada, 2-1. O Bruno Henrique deixou o seu 100º gol com a camisa do Flamengo. E aí um golaço do Luiz Araújo depois também. O Nuno Moreira fez o primeiro do Vasco, mais 55 mil pessoas no Maracanã. Mas o Bruno Henrique preocupa porque o Flamengo não sabe exatamente muito bem se vai poder contar com ele. Tem um treinamento agora pela manhã, ele ia ser reavaliado, e aí tá todo mundo na expectativa do informe ali do Departamento Médico do Flamengo para saber quais são as condições do Bruno Henrique. Muito importante nessa temporada, na Supercopa, nos clássicos, vem muito bem o jogador, mas saiu com um incômodo ali em uma das coxas no segundo tempo. No Maracanã se falava que não parecia ser nada grave assim, mas de fato vai ser reavaliado, e aí tem aquela preocupação porque o Felipe Luiz está na política do não vou matar ninguém, entre aspas, no campeonato carioca, e é sempre bom lembrar, se tiver algum incômodo, mesmo uma lesão pequena que seja, uma semana, muito pouco tempo para a recuperação, então a gente vai ficar acompanhando aí. Aí pode ser o caso, entrar o Luiz Araújo, que vem muito bem na equipe, como eu disse, fez um golaço no Maracanã. A gente fica nessa expectativa aí, Flamengo que treina agora pela manhã no Ninho do Urubu. E aí, como eu disse, vai ter essa reavaliação no camisa 27. O Wesley, a priori, sentiu alguma coisinha ali, foi cãibra, mas também a gente vai ficar de olho para trazer informação para o fã de esporte. Marcela. Porque eu quero falar de Flamengo 2, Vasco da Gama 1. O Vasco saiu na frente, tomou 2 gols depois e reclamou demais da arbitragem. Até o Pedrinho falou. E o Flamengo, que não está muito preocupado com isso, já está na final diante do Fluminense. Isso aqui é o Mengão. A missão vascaína não era das mais simples. Precisava vencer por 2 gols de diferença para avançar à final e viu o objetivo ficar mais próximo aos 21 minutos do primeiro tempo. Ryan foi derrubado por Léo Pereira. Felipe Coutinho cruzou. Lucas Freitas não finalizou, mas Nuno Moreira aproveitou. O primeiro do português recém-chegado com a camisa cruz-maltina. Antes disso, Léo Jardim já havia salvado o Vasco nesse chute de Varela. Léo Ortiz, de cabeça, também fez o goleiro trabalhar. Até que aos 33 minutos, Arrascaeta arriscou. A bola desviou na defesa e sobrou para Bruno Henrique. Após revisão do VAR, o gol foi confirmado. Me causa muita estranheza a velocidade com que um lance tão apertado, tão ajustado, que determina um direcionamento do jogo, seja de uma evolução assim extraordinária de uma partida para outra. Foi o 100º gol de BH com a camisa rubro-negra e o 11º sobre o Vasco, a vítima preferida do rei dos clássicos. Feliz, individualmente, mais uma marca, 100 jogos, 100 gols com a camisa do Flamengo, no clássico, tão pegado, tão difícil. E quando o Lucas Freitas perdeu para Gerson, sobrou capricho ao capitão rubro-negro, que rolou para Plata ao invés de concluir. No segundo tempo, Plata teve a chance, Léo Jardim pegou, mas aos 24 minutos não teve jeito. Luiz Araújo fez fila e finalizou no canto para virar.
2-1 Flamengo, a terceira vitória no ano sobre o rival, em 3 jogos. Foi um excelente jogo, fiquei muito feliz pela forma que os jogadores se comportaram e a intensidade muito alta, muito alta. Estão numa rotação realmente altíssima e aqui eu espero que eles continuem e se mantenham, né? Não, está muito longe do que eu espero, do que eu acredito desse grupo. Com um grupo de jogadores, agora conhecendo melhor ainda o elenco, cada um daquilo que eu penso futebol. Pelo 7º ano seguido, o Flamengo está na final do Campeonato Carioca. Na quarta-feira, o rubro-negro já começa a decidir o título aqui no Maracanã. E temos mais uma oportunidade para continuar fazendo história. É um grupo que colocou já na mentalidade que gosta de chegar em finais, que gosta de levantar taças, e esse é o nosso objetivo. O Flamengo vem praticando um futebol muito bonito, muito consistente. Ganhou a Supercopa do Brasil, faz uma campanha com os titulares excelente no Carioca, mas tem essa rivalidade. A única vez que o Felipe Luiz, como treinador, perdeu foi para o Fluminense, do Mano Menezes, e agora eles se enfrentam na final. E esse gol polêmico, hein? Para você, o Bruno Henrique estava impedido, sim ou não? Então, eu estava assistindo o jogo, eu reparei ali, eu falei, ele está à frente um pouquinho, eu falei, está impedido. Aí quando passou ali, eu falei, ele está impedido. Aí veio o VAR e falou que não. Quer dizer, é muito louco isso. Para mim, ele estava totalmente impedido. Braço, mão, ombro, nas costas, passou a linha. Aí veio a linha e ainda me deixa mais indeciso. Porque para mim, eu falei, está impedido. Aí deu, por isso que está dando essa confusão. Essa linha, e quem marca essa linha aí, vai ter que entrar com uma régua no VAR ali, porque a olho nu, para mim, estava impedido. E tem um detalhe, 100º gol do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. De fazer gol contra o Vasco. É um cara que estava aí no radar do Dorival Júnior também. Excelente jogador, mas é um lance bem questionável. É um lance ruim até por uma semifinal, né? Um campeonato tão importante como é o Carioca. Fica essa dúvida. E o Vasco da Gama, que já tinha saído na frente, aí tomou um empate, aí o Flamengo volta para o jogo depois disso. O Flamengo tem, assim, um equilíbrio a seu favor, né? Porque um treinador também, você vê até nas palavras ali, na forma de comandar o grupo, ele não atrapalha, ele ajuda, e ainda quando chega com essa pressão toda para cima dele, ele sabe sair com categoria, né, o Felipe? Então, acho que é isso que traz para dentro do Flamengo um grupo muito forte, ainda mais no seu comando, que não tem aquelas palavras ásperas, tem o posicionamento, cada um faz a sua. Um companheiro já olha para o outro, já sabe o que tem que fazer, porque estão sendo bem treinados para isso. E não precisava a régua aí do VAR fazer a diferença. Mas o Flamengo é um time a ser batido por todos, né? Não só pelo Fluminense agora, que vai ter uma final espetacular no Rio de Janeiro, mas é um time a ser batido por todos, o Flamengo, que é um time muito forte. Já tô até com pesadelos. Primeira rodada do Brasileirão, Flamengo e Inter. Só isso. É o primeiro jogo? Rio de Janeiro. Vamos começar bem, hein? Vamos ao que interessa. Melhores momentos na tela do Clássico. Bigode, achei até que fosse ser um jogo parecido com o primeiro, mas achei que essa tensão que se criou do Vasco entrar muito acelerado, não só no campo, querer brigar, Verratti... Pô, porque o Léo Pereira, no lance ali, de fato, o Ryan, que é moleque, e o moleque vai fazer uma coisa, outra, e tá tudo bem. Ele dá um chute na bola no Varela, no chão, o Léo Pereira só vem e fala assim, não faz isso. Aí o Verratti vem querendo sair na mão, nananã. Falei, é o jogo que o Flamengo precisa, porque tem a vantagem. Jogo nervoso, tudo que o Flamengo precisa. Tirar o Vasco da estabilidade que precisava pra ganhar do Flamengo, que não é fácil. Nervoso, pior ainda. E o Flamengo foi lá, fez o dever de casa, Bigode. Ele é mais do que o dever de casa, né? Venceu o jogo sem maiores dificuldades, mas com algumas polêmicas que traremos em breve. Queria a sua opinião sobre o jogo. Bom, GV, boa tarde a você, boa tarde a todos. Nandão, já falamos também. Eu vi muitos analistas, muita gente dizendo, até durante o jogo, que o Vasco teve bons momentos, que foi um duelo equilibrado. Eu, particularmente, eu não vi isso. Eu não vi. Talvez até a parada técnica, o Vasco pudesse ter tido ali um pouco mais da bola, pudesse ter incomodado o Flamengo em um ou outro momento, mas nenhuma chance clara de gol. Acho que a principal chance até a parada técnica foi o cruzamento do Piton, que ele chutou pro alto, e o Rossi olhando pro alto, deu tapinha para escanteio. Mas de jogada criada, eu não vi. Pelo contrário, eu vi um jogo que foi bem controlado pelo Flamengo na maior parte do tempo. E aí, eu acho que entra a questão da qualidade dos jogadores do Flamengo, da maturidade dos jogadores do Flamengo, porque por mais que seja um grupo diferente do de 2019, você tem jogadores multicampeões.
tanto pelo Flamengo como por outros clubes. Então você já tem esse aspecto de saber jogar uma partida decisiva. E eu acho que o Flamengo estava na dele. O Flamengo tinha vantagem, aí sofre o gol, e o que mais me deixou assim surpreso positivamente foi o fato do time não abrir mão das características mesmo estando atrás do placar. O Flamengo não se desesperou, o Flamengo não tentou resolver de qualquer maneira, não fugiu daquilo que o Felipe acredita que o time tem que fazer dentro do campo. E isso, para mim, é a grande notícia do jogo. Porque era um jogo eliminatório, era um jogo contra, não sei se o maior rival hoje, mas certamente um dos maiores rivais. Historicamente, sim, hoje é o Fluminense. Hoje é o Fluminense. Eu acho que e aí levando em consideração Carioca e finais, né? Sim, sim. Não, e até pelo que o Fluminense vem conquistando também, né? No cenário nacional e internacional. Então eu acho que foi um jogo assim... Não vou dizer soberano do Flamengo, porque saiu atrás, o Vasco teve uma outra... Mas foi um jogo, no meu ponto de vista, absolutamente controlado. Mas é isso que eu tô falando. A grande mídia, não todo mundo, tá colocando de uma forma que se o gol do Bruno Henrique, que foi provado por A mais B, a gente vai trazer todos os elementos aqui, de acordo com a regra do Carioca, foi legal, estão colocando, tipo assim, se esse gol não fosse validado, o Vasco venceria de 5-0. E parece que é uma realidade paralela que estão criando, Nando. GV, a gente sabe como é que funciona o futebol e as pessoas vão tentar encontrar justificativas para o injustificável. E a gente sabe, como a gente está falando do Rica, a diferença hoje entre os dois clubes é gritante, não só em termos de campo e bola, não. Porque a galera se limita muito a ver o produto final, mas a gente fala de fora para dentro, porque a diferença muito maior é a de fora para dentro, com relação à organização, dívidas do clube, conquistas nos últimos 10, 15 anos. A gente sabe como as coisas aconteceram. Eu estive nos dois clubes e sei como funciona. E os dois em situações difíceis. E de lá para cá, o Flamengo cresceu exorbitantemente. A gente estava lá quando estavam em momentos ruins, né, GV? A gente estava capinando aqui com o facão na mão, aqui, o matagal. Só que a galera acaba querendo ver só o produto final. E pela diferença que a gente vê das duas equipes, eu achei que o Vasco criou muito poucas soluções para tentar fazer com que o resultado mudasse. Por exemplo, o Verratti foi muito pouco acionado. Qual é a maior arma do Vasco hoje, ofensiva? Ele sozinho uma hora lá, mano. Sabe por quê, GV? Porque ele foi acionado em um movimento que não é o dele. Ele não tem que receber a bola na frente. Em profundidade. O Verratti, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter jogadores que usem bem os lados do campo para ele poder ser acionado, que é dividir a bola dentro da área, ganhar a bola de cabeça. Finalizar. Ou escorar para os caras que vêm de trás. A gente viu o Vasco nesse jogo tentar sair jogando por várias vezes. E o Flamengo tem um perde, pressiona, tem uma marcação alta muito boa. Os caras são muito rápidos. Acho que o Maestro falou isso na transmissão, não falou? Isso. Que o Flamengo, a diferença é que o Flamengo sai muito bem com a bola e o Vasco perdeu umas 4 bolas ali. Então, por que, cara, eu não tô no dia a dia, então por que não criar soluções pro Vasco tirar a bola e brigar pela segunda na frente, como o Racing fez contra o Botafogo aqui? O Racing não sai jogando uma bola, ele tinha um resultado e não ia correr riscos. E por que do Vasco correr esse risco tentando construir contra um time que tem uma marcação muito interessante, e muito letal, rápida, né? muito bem organizado. E o Flamengo não foi tão letal assim, porque ele perdeu chances que não está acostumado a perder quando rouba essa bola perto do gol. E por isso que eu acho que o Vasco teve muita dificuldade. E eu tô com o Flavinho quando ele diz que alguns falaram que o Vasco foi melhor, que o jogo foi mais equilibrado. Não, o Vasco foi muito melhor no primeiro jogo lá no... Perfeito, no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Vasco podia ter feito um ou mais gols. Porque o Vasco conseguiu criar essas soluções de contra-ataque. Isso aí. E eu falei isso pro GV já. Só que anteontem, o Felipe Luiz, ele mudou um pouco da equipe. O Flamengo, ele é uma equipe totalmente ofensiva e bem organizada com os 4 atacantes. 3, né? Com o Arrascaeta jogando por dentro. Só que no jogo contra o Vasco de sábado, ele tinha o Gerson do lado direito. E aí você tem um meio-campo muito mais controlador. Você tem um jogo que você tem muito mais controle da bola. E ele remanejou o Plata da direita para a esquerda. Mais um grande jogo do Plata. E o que o Plata consegue fazer? Tocou na bola o tempo todo, no primeiro tempo, tudo era no pé dele. E o que ele consegue fazer melhor do que o Luiz? É recompor melhor. Ele tem um senso de recomposição melhor. Ele tem um pé de pressiona que é bem parecido. Mas ele tem um senso de recomposição melhor. Por isso que às vezes o Felipe Luiz, ele pretere o Luiz Araújo, que é um cara muito mais finalizador, faz gols importantes, mas dentro da parte coletiva, o Plata consegue entregar um pouco mais. E toda vez que o Luiz entra, ele faz gol. É isso.
E quando ele remaneja o Plata para a esquerda, ele tira um pouco do ímpeto ofensivo do PH e aí ele consegue segurar um pouco mais o Varela para se proteger e não dar mais espaço para o Ryan, que foi muito importante no primeiro jogo no Newton Santos. Então, o Felipe Luiz encontrou soluções para os problemas que aconteceram no primeiro jogo e o Vasco não conseguiu encontrar essas soluções para tentar reverter a partida. Pois é, pessoal, tá em mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu o time do Vasco por 2-1 e está gerando polêmica aí, os caras chorando na mídia, né? Tudo mais, os caras aí nesse chororô, que não adianta perder, ainda tem que chorar, ainda tem que inventar história, ainda tem que ir com mimimi para as redes sociais aí para justificar, né, o seu medíocre futebol, né, para tentar justificar, né, a sua pequenez futebolística diante do time do Flamengo. A gente sabe que o time do Flamengo está anos-luz à frente do time do Vasco, então por mais que os caras estejam jogando 100% e o time do Flamengo esteja jogando apenas 60%, 70%, os caras não vão conseguir vencer o time do Flamengo, a não ser que aconteça algo muito absurdo em campo para que os caras consigam uma vitória, né? Na minha opinião, tudo isso aí é chororô, é baboseira, é mimimi. Os caras estão chorando demais aí nas redes sociais, querendo justificar o injustificável, né? Podia estar o Flamengo com 2 a menos, os caras ainda não conseguiriam vencer esse time do Flamengo por sua imediocridade, né? Sua pequenez futebolística diante do adversário que nem o Flamengo. Mas, minha opinião, mesmo se o Bruno Henrique tivesse sido expulso, mesmo se o gol não tivesse sido impedido, o Flamengo teria se empenhado um pouco mais, né? O Felipe Luiz teria ajustado ali alguma estratégia e o Flamengo teria aplicado esses 2-1 da mesma forma em cima do time do Vasco. Mas e aí, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.